Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 1 Samuel. Hashem salva a vida de David. Enquanto o rei Shaul amou David, Hashem vigiou o rei. Ele raramente ficava triste e deprimido, mas após o incidente em que as mulheres cantaram os louvores a David, e Shaul olhou para David com Aim Hará, olho mau, Hashem não mais se afastou o mau espírito do rei. Shaul afundou em uma de suas depressões habituais. Ele tinha pensamentos amargos sobre a perda de seu reinado e começou a falar palavras sem sentido. David foi rapidamente chamado para tocar harpa, a fim de aliviar a tristeza do rei. Mas desta vez a música de David não animou Shaul. Pelo contrário, quando ele viu o feliz e vigoroso jovem guerreiro à sua frente, Shaul só conseguia pensar: em breve ele tomará o meu lugar. Uma ideia perversa passou pela cabeça de Shaul. Ele estava segurando sua lança, ele a jogaria contra David, e ninguém jamais suspeitaria dele por assassinato. Ele explicaria que tinha apontado para a parede e a lança atingiu acidentalmente David. David não tinha consciência do perigo para sua vida. Ele estava ocupado tocando música. Mas Hashem o vigiava. No instante em que Shaul jogou a lança, Hashem fez David se afastar, de modo que a lança atingiu a parede. Shaul pegou a lança e rapidamente arremessou-a contra David, uma segunda vez. Mais uma vez David se moveu precisamente naquele momento e a lança fincou presa na parede. Vendo isso, Shaul ficou com muito medo de David. Isso foi estranho. Como ele fez isso? Não ocorreu a Shaul que David estava sendo protegido por Hashem. Shaul estava em pânico, cheio de medo e pavor desse inimigo que ele não podia vencer. Shaul não queria mais David no palácio. A presença dele o incomodava. Como alternativa, ele nomeou David para uma posição de general com mais de 1000 soldados. Essa foi uma grande honra para David, mas Shaul não o fez Lechem Shammai. Ele pensou: David estará com problemas agora. Os soldados se ressentirão deste estranho que de repente se tornou seu comandante. Além disso, mais cedo ou mais tarde, ele cairá nas mãos dos Pelistim. Mas os planos de Shaul não funcionaram. David se tornou um general magnífico. Ele se tornou muito popular, não apenas para sua própria tribo, Yehudá, mas para todos os Bnei Israel. Ele foi vitorioso em todas as batalhas que liderou. Isso apenas aumentou o temor de Shaul por David. De noite ele tentava descobrir como poderia vencer este oponente que era uma ameaça ao seu trono. Havia uma maneira de se livrar dele? Shaul teceu mais planos malignos em sua mente. Shaul quer David como genro. Shaul tinha 2 filhas. A mais velha chamava-se Merav e a mais nova, Michal. Antes da batalha contra Goliat, Shaul havia prometido: quem derrotar o gigante se casará com minha filha. Shaul não havia especificado com qual filho o vencedor se casaria. O rei não lembrou a David sobre a recompensa logo após ter vencido Goliat, pois o próprio David disse a ele e a todos os outros que não estava fazendo isso por um prêmio. Ele estava lutando apenas Lechem Shammai. Agora Shaul decidiu dar a David a sua filha mais velha, Merav. No entanto, ele tinha más intenções. Vou anexar uma condição ao casamento. Direi a David que ele deve continuar a lutar contra os inimigos de Hashem. Tenho certeza de que é apenas uma questão de tempo e David será morto pelos Pelistim. Quando David soube que o rei estava planejando se tornar seu sogro, sentiu-se um pouco desconfortável, devido à sua humildade. Não se considerava digno de se casar com a realeza. Ele enviou a Shaul uma mensagem dizendo: quem sou eu para me tornar genro do rei?
Sou uma pessoa sem importância. Além disso, a família de meu pai é descendente de Ruth, uma mulher de Moabe. Shaul enviou uma mensagem encorajadora, mas David discordou. Enquanto os dois discutiam, a filha de Shaul, Merab, resolveu o problema. Ela afirmou que queria se casar com outra pessoa, um homem chamado Adriel, da cidade de Mehol. Existem explicações diferentes sobre o que exatamente aconteceu com Merab. Uma opinião na Guemará, Sanhedrin 19a, é de que Merab se casou com David. No entanto, Shaul considerou o casamento inválido devido a um problema de Alahá. Mais tarde, ele deu Merab como esposa a Adriel. E assim ela fez. Shaul pensou que teria que desistir da ideia de fazer com que David fosse seu genro. As pessoas comentaram: sua filha mais nova, Michal, está interessada em David. Isso combinava perfeitamente com Shaul. Ele pensou: ainda posso executar meu plano de forçá-lo a lutar contra os Pelistima. Shaul enviou uma mensagem a David, oferecendo a ele sua filha Michal como esposa. Mas David não confiou na palavra de Shaul. Ele pensou que nada sairia dessa oferta, assim como nada aconteceu da proposta anterior de Shaul de se casar com Merab. Portanto, Shaul enviou alguns de seus servos a David com a tarefa de convencê-lo a se casar com a filha do rei. Eles disseram a David: é verdade, o rei realmente quer que você seja seu genro. Os servos de Shaul pensam muito em você. Não foi culpa de Shaul que você não se casou com Merab. Foi ela quem não estava interessada em casar com você. David protestou: como posso sequer imaginar em me casar com a filha do rei? Sou um homem pobre. Não posso nem começar a retribuí-lo por este privilégio. Naquela época, era costume um genro em potencial pagar ao pai da moça o privilégio de se casar com ela. Embora Shaul tivesse prometido riquezas para a pessoa que vencesse Goliat, Davi nem por um momento considerou reivindicar esse dinheiro. Ao ouvir a resposta de David, Shaul ficou muito satisfeito. Ele disse a seus servos: digam a David, o rei não quer dinheiro de você. Ele pede em vez disso que você se vingue dos inimigos do rei. Dê a ele 100 Pelistima mortos por se casar com sua filha. Shaul pensou: isso realizará duas coisas. Os Pelistima, seus inimigos, serão destruídos e David poderá até perder a vida por uma pechincha. David concordou com um acordo. Ele foi para a batalha junto com seus homens. David era tão forte que ele realmente não precisava de ninguém para ajudá-lo, mas imaginou que, se vencesse os Pelistímeos sozinho, Shaul poderia ficar ainda mais enciumado. Além disso, era uma vantagem para David aparecer com seus homens, pois isso assustaria os Pelistímeos. Na verdade, os homens de David não fizeram nada naquela batalha. David matou os Pelistímeos sozinho. Ele matou 200 em vez de 100, e em um tempo muito menor do que ele e Shaul haviam combinado. David se casa com Michal. Quando ele voltou para a casa da batalha, Shaul deu Michal em casamento para David. Michal ficou encantada por se casar com David, uma vez que ela era uma mulher especialmente justa. Ela cumpria todas as mitzvot que se aplicam às mulheres, além de algumas que geralmente são cumpridas apenas pelos homens. Ela sabia que seu pai se opunha a David, mas pensou: o rei está errado. David é um tzadik e Hashem está com ele. É certo para mim ajudá-lo e estar ao seu lado. Realmente Hashem havia planejado esse casamento para salvar David das mãos de Shaul. Michal acabaria por ajudar David a escapar de Shaul. Além disso, aproximou-o da realeza, já que ele agora era genro do rei. Em vez de prejudicar David, como Shaul havia planejado, esse casamento foi realmente a seu favor. Shaul ficou com mais medo de David do que já estava antes. Não importa como ele tentasse arruinar David, isso sempre dava errado. David era um general tão competente
que seu nome foi homenageado por todos os Bnei Israel, e a filha de Shaul, Michal, era leal a David e contra o seu pai. Os Pelistim ficaram felizes em saber que David havia se casado. Eles disseram: chegou a hora de atacá-lo. A lei da Torá ordena que um homem recém-casado fique em casa por 1 ano e não entre em guerra. Se David revidar agora, estará cometendo um pecado e Deus certamente o castigará com a derrota. Os Pelistim ouviram um pouco sobre as leis da Torá, mas não sabiam todos os detalhes. David era um Talmid Chacham e, como tal, conhecia bem a Halahá, lei. Mesmo que um judeu não possa entrar em guerra no primeiro ano após o casamento, mas, se ele for atacado, certamente deve se proteger. Então David revidou e venceu. Ele se tornou famoso não apenas como um herói de guerra, mas também como um grande Talmid Chacham e perito nas leis da Torá. Jonatan tenta mudar a cabeça de Shaul. Até agora, Shaul não conseguiu prejudicar David. Ele jogou sua lança em David 2 vezes e o mandou para a guerra contra os Pelistim, tudo sem os resultados desejados. Shaul finalmente decidiu perseguir seu filho Jonatan em sua campanha contra esse inimigo perigoso. Shaul secretamente enviou a Jonatan uma mensagem: é uma vergonha para a sua honra que os Bnei Israel prezem mais David do que prezam você. David é uma pessoa perigosa. Seu pai implora para você: por favor, livre-se dele. Jonatan ficou muito triste ao receber esta mensagem. Ele disse a David: não volte para o palácio. Não é mais seguro para você. Esconda-se no campo e amanhã de manhã irei com meu pai. Vou tentar fazê-lo perceber que erro ele está cometendo. Então irei informar você da resposta dele. Pode ser que seja necessário você escapar imediatamente. No dia seguinte, Shaul fez um passeio no campo com Jonatan. Jonatan disse ao pai: por favor, não peque contra David. Ele tem um caráter tão refinado. Ele é um tzadik. Jonatan esperou que o pai discordasse, mas Shaul ficou quieto. Jonatan reuniu coragem para continuar. David é seu servo fiel. Ele nunca fez mal a você. Não é culpa dele que as mulheres cantaram. Shaul matou aos milhares e David as dezenas de milhares. David não apenas não lhe prejudicou, ele fez coisas maravilhosas para você. Ele arriscou sua vida para matar Goliat. Todos os Bnei Israel foram salvos por ele. Isso certamente prova que Hashem o ama. Hashem não teria realizado esse milagre para David caso ele não fosse um tzadik. Lembra-se de como você ficou feliz quando David voltou da batalha? O que aconteceu com você para agir de maneira tão diferente agora? Por que você quer derramar sangue inocente se você prejudicar David? É como se estivesse prejudicando todos os Bnei Israel, já que ele é nosso salvador dos Pelistim. Mesmo que você não o mate com suas próprias mãos, mas mande alguém fazer isso por você, você será totalmente responsável. Quando Jonatan terminou de falar, Shaul jurou: pela vida de Hashem, ele não irá morrer. Shaul estava sendo sincero? Nós não temos ideia. É possível que ele tenha sido convencido pelas palavras de Jonatan. Mais tarde, porém, novamente ficou confuso, mudou de ideia e quebrou sua promessa. Possivelmente Shaul jurou apenas para fazer Jonatan feliz. Em seu coração, ele ainda acreditava que David era um traidor. Kli Yakar explica que a promessa de Shaul, feita, foi um truque. Ele quis dizer: se David morrer, Hashem vive. Se ele não morrer, Hashem não vive. Jonatan acreditou em seu pai. Ele chamou David e lhe disse que era seguro voltar ao palácio. David retornou e voltou a tocar harpa para Shaul. Shaul tenta mais uma vez matar David. Novamente, os Pelistim e Bnei Israel estavam em guerra. David venceu e os Pelistim correram para salvar suas vidas. Em vez de agradecer, Shaul voltou a sentir ódio e ciúmes em relação ao seu rival. Um dia, quando o rei estava sentado e meditando no palácio, David foi chamado para tocar harpa para ele.
Embora David estivesse ciente dos sentimentos de Shaul em relação a ele, David fez o possível para tocar uma música alegre a fim de animar o rei. No entanto, naquele dia, algo o deixou muito apreensivo. Os medos de David não foram em vão. Pouco tempo depois, Shaul jogou a lança nele. Através da proteção milagrosa de Hashem, David se afastou bem a tempo de evitar a ser alvejado. A lança atingiu a parede. A desculpa de Shaul foi que ele só queria que David tocasse melhor. Mas David sabia que estava em grave perigo. Ele correu para casa o mais rápido que pôde. Michal salva David. David achou que Shaul desistiria de persegui-lo quando ele estivesse longe de vista, mas estava errado. O rei enviou seus soldados para a casa de David com ordens: vigiem a casa a noite toda. De manhã, quando ele sair, mate-o. Shaul não queria que David fosse morto na frente de sua filha Michal. Embora os soldados de Shaul estivessem muito quietos, Michal notou que eles estavam sob guarda. Ela disse a David: não é hora de confiar em milagres. Se você não escapar, será morto pela manhã. David rezou para Hashem por salvação. Ele compôs uma música, capítulo 59, 1 e 2, em Teilim. Sobre este evento, uma música de David, quando Shaul enviou soldados e eles vigiaram sua casa para matá-lo: salve-me de meus inimigos, meu Deus. Fortalece-me sobre aqueles que se levantam contra mim. Os soldados estavam de guarda apenas na porta da frente. Michal ajudou David a escapar por uma janela ao lado da casa. Ela o abaixou em uma corda. Enquanto isso, Michal pensou: como posso ganhar tempo extra para dar a meu marido a chance de fugir? Ela teve uma ideia. Pegou um boneco grande feito de peles de animais e o colocou na cama de David. Como não tinha cabelo, ela enrolou a cabeça em um pedaço de pele de cabra que parecia cabelo. Então ela cobriu a figura com um cobertor, esperando que os soldados acreditassem que David estava em sua cama. De manhã, os soldados de Shaul entraram à força. Eles disseram a Michal: por ordem do rei, David virá conosco. Michal apontou para a cama. Shh, disse ela: meu marido está doente, ele não pode ir a lugar algum agora. Os soldados de Shaul retornaram ao palácio com esta mensagem. Era exatamente o que Michal esperava que acontecesse. David estava ganhando tempo extra. Quando o rei soube da doença de David, ele pensou: deve ser uma desculpa. David está tentando evitar vir ao palácio. Agora tem um motivo válido para executá-lo. Ele é um traidor porque desobedeceu às ordens do rei de aparecer no palácio. Para os guardas, Shaul disse: voltem para a casa de David e confirmem essa história. Se ele está fingindo estar doente, traga-o aqui em sua cama. Ele será executado. Os soldados voltaram para a casa de David. Eles repetiram as ordens do rei para David. Quando não receberam respostas, tiraram o cobertor. Que choque eles tiveram quando perceberam que David não estava na cama, mas um boneco com uma cabeça com pelo de cabra. Os soldados ordenaram que Michal os acompanhasse ao palácio. Michal concordou com prazer. Tudo o que importava era que seu amado marido estivesse ganhando tempo para escapar. Shaul ficou furioso. Ele bradou para a filha: como você se atreve a me enganar assim? Você sabe muito bem com que criminoso eu me casei? Michal respondeu fingindo remorso. Ele me ameaçou dizendo: se sua vida é importante para você, é melhor me ajudar a escapar. Você deverá distrair os soldados do rei o maior tempo possível, colocando um boneco na minha cama. Se você ousar desobedecer, você morrerá comigo. Pai, eu tinha escolha? O rei ficou calado. Ele dispensou a filha. Quão maravilhosos são os caminhos de Hashem! A vida de David foi salva pelos próprios filhos de Shaul, seu filho Jonatan e sua filha Michal. David foge para o Beit Amidrash, casa de estudos de Shmuel. David se perguntou: onde estaria salvo de Shaul? Como Shaul governava o país inteiro, não importava onde Davi se escondesse, as pessoas teriam que obedecer ao rei e entregá-lo.
De repente, David teve uma ideia. Ele iria ao profeta Shemuel em Ramá. Shemuel me ungiu, pensou David. Vou lhe perguntar o que acontecerá comigo. Pelo menos enquanto eu estiver lá, estarei a salvo. Shaul não ousará pedir a Shemuel, seu Rebe, que me entregue a ele. David correu para Ramá. Ele derramou seu coração para o navio, descrevendo tudo o que Shaul fez a ele. Ele perguntou a Shemuel como tudo terminaria. Shemuel não respondeu diretamente à pergunta de David. Ele queria que David tivesse emuná suficiente para acreditar que a partir do momento que ele foi anunciado como rei por Hashem, Shaul nunca conseguiria matá-lo. Em vez disso, Shemuel levou David ao seu Beit HaMidrash, casa de estudo, que estava cheio de discípulos treinando para se tornarem profetas. Shemuel sentou-se para estudar com David. Depois que começaram a estudar Torá, eles não pararam. Estudaram a noite toda. David estava absorvendo tanta Torá quanto um Talmid Chacham levaria centenas de anos para estudar a mesma quantidade de material. Com que assunto em particular Shemuel e David estavam ocupados? Eles estavam tentando descobrir qual colina em Eretz Israel era a correta para construir o Beit HaMikdash. Como futuro rei, David achou que era importante ele saber disso, pois seria sua tarefa construir o Beit HaMikdash. David conseguiu se concentrar intensamente em sua experiência de estudo, embora estivesse fugindo de Shaul por sua vida, e o futuro parecia tão incerto. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!